Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o Tribuna da Saúde na Rede Educativa, canal 4.1. Hoje recebo no programa o médico neurologista Dr. Dilson Moro para falarmos sobre acidente vascular cerebral, o famoso AVC, que de uma maneira geral as pessoas dizem e tem assim uma certa preocupação, e é natural que seja, né? Doutor Wilson, bom dia, muito obrigado por o senhor vir aceitar o nosso convite. Eu quero dizer da satisfação de poder conversar sobre esse tema extremamente importante, em que as pessoas, quando acometidas do acidente vascular cerebral, elas acabam ficando dependentes. E a gente só consegue entender a dependência quando a gente precisa de alguém para fazer alguma coisa. Quem já foi operado, por exemplo, eu já fui operado do joelho, não podia mexer, você tinha que chamar a enfermeira, enfim, é um negócio extremamente complicado. Sim. Você que é acostumado a se mexer, andar, enfim, e tem esse outro lado, esse lado da dependência da pessoa que até então era ativa, tinha tudo na mão, concentrava todas as responsabilidades e agora ela precisa de um outro auxiliar e às vezes, dependendo do grau de comprometimento, é extremamente sério, né? Eu quero aqui apresentar o Dr. Dilson, que ele é médico neurologista, como nós já falamos, e neurofisiologista clínico. Ele é formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em 2003, portanto há 21 anos, com especialização em doenças neuromusculares, que são doenças que afetam os nervos e músculos. Ele fez residência em clínica médica na Santa Casa de Campo Grande, e residência em neurologia clínica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ele atende também fazendo exames complexos em todas as áreas de neurologia clínica, diagnosticando e tratando doenças como Alzheimer, né? Aquela doença que compromete a memória principalmente, conhecida no passado como caduquice. E é importante também essa abordagem que nós vamos fazer. Doença de Parkinson, vertigens, polineuropatias, cefaleias, que são as dores de cabeça que grande parte da população tem, e outras doenças neurológicas. Doutor Wilson, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. A palavra é sua para complementar a apresentação e já vamos continuar a nossa conversa. Bom dia, doutor Ovando, agradeço pelo convite de estar aqui com o senhor. Meu mestre na clínica médica na Santa Casa, né? Já faz tempo, né? 20 anos, né, doutor? 2004, 2005, após minha formação. Muito bem formado pelo senhor. Fui para Rio Preto, onde me especializei mais ainda nessa parte neurológica, né? E o que a gente vê no dia a dia, como o senhor comentou, é a nossa preocupação com esse aumento do número de pessoas que têm sido acometidas por doenças, vamos dizer assim, cardiovasculares. E aí o AVC entra nesse aspecto, por ser um acometimento de artérias, né? O entupimento ou mesmo um sangramento, por conta de transtornos, vamos dizer, do dia a dia da população. Obesidade, hipertensão, que acaba acometendo e aumentando mais ainda a incidência da população geral. Então a gente está acostumado a ver uma incidência cada vez maior nesse âmbito, pelas más hábitos alimentares ou más hábitos de não realização de atividade física, que acaba comprometendo o dia a dia da pessoa, deixando-a dependente no caso. Doutor, isso é um aspecto interessante. O nosso telespectador, a gente vê muito isso, né? Se você... Às vezes a gente faz palestra e pergunta aqui, quem está preocupado com a saúde? A maioria da plateia levanta o braço. Eu tô. Mas a preocupação é assim, simplesmente preocupação. Ela não sai daquela conceituação do termo preocupado, né? Mas o que você tem feito? Eu fui no médico, não tinha nada, deixei de lado, continuo, estou preocupado, estou engordando, enfim. E a gente percebe que as circunstâncias, né, elas são internas e externas, né? A externa acaba interferindo na interna, né? E o que compromete o interno é exatamente a estrutura da artéria, pelo aumento da pressão, pelo colesterol, intolerância à glicose, tensão, estresse, ansiedade, enfim. E isso vai provendo, o organismo entende que as pessoas precisam se defender. Sim. E aí ele provê o quê? Ele provê a atividade adrenérgica para defesa. E a adrenérgica aumenta a glicose para defesa.
Mas a glicose aumentada aumenta a necessidade de insulina. Aí o indivíduo vai ficando resistente à insulina. E entra num ciclo vicioso, aumenta a pressão, aumenta a triglicérides, aumenta a colesterol. E as pessoas não têm noção. Muitos médicos, colegas nossos também não têm essa percepção. Mas é importante a gente dizer para quem está nos assistindo que todas as vezes que nós estamos diante de uma adversidade, nós estamos correndo risco. E aí é importante você considerar, primeiro, sua vida. Segundo, se você está comendo até para prover energia para a defesa, né? Porque a gente acaba comendo muito, você acaba tendo esse tipo de situação. Como é que é essa questão no cérebro? Quer dizer, a artéria é o cano da vida, né? Entupiu, a vida está no sangue. O que acontece com o cérebro? Bom, nosso cérebro tem essa irrigação que é necessária. Nosso cérebro, para ter uma noção, ele consome 25% da energia que a gente come. Então, 1/4, toda a energia que a gente provê da alimentação, quem consome é um cérebro. Um órgão de 2,5 kg, 3 kg, consome praticamente quase toda a energia que a gente provê para a gente, né, para a alimentação. E o que a gente observa? Ele não pode ter uma falta de demanda de energia e nem de oxigenação, né? Então, quem leva esses alimentos e quem leva o oxigênio para o cérebro são as artérias, que saem do coração já oxigenadas depois que passar pelo pulmão. E se eu tenho determinada área no cérebro que falta por algum motivo, ou porque entupiu, por exemplo, igual um cano de pia que entope, não chega a área naquela determinada região. Ou porque a pressão, por exemplo, está muito alta e o vaso se rompe por uma fragilidade que existe. Então, isso faz com que a gente chamamos de AVC, que é um acidente vascular cerebral, o famoso derrame, antigamente. Só que não é derramar sangue, pode ser um entupimento mesmo ou um sangramento. E como é um órgão extremamente sensível, cada área do cérebro tem uma função. Por exemplo, ele não acumula energia como o glicogênio, né? Não acumula energia. Ele tem uma demanda alta o dia inteiro. Tem que oferecer constantemente. Entupiu, o cérebro falha. Falha. Aquela área que falta energia ou que falta oxigenação, ela perde a função. Então, se é uma área da parte da força, ele vai perder uma força de um lado do corpo. Se é uma área de sensibilidade, vai perder a sensibilidade em determinada área do corpo. Se pega uma área, por exemplo, da visão, eu vou perder a visão para algum lado que eu esteja tentando olhar. Ou se pega uma área, por exemplo, de coordenação, o paciente vai ficar incoordenado. Então, cada área do nosso cérebro tem uma função específica. Então, dependendo dessa área, é onde o paciente vai ter determinados sintomas. Entendi. Pela falta de oxigênio, porque não está chegando, ou porque rompeu um vaso, sangrou e esse sangramento... Aquela área não funciona, não faz a sua função e aí vem a deficiência. Tem o déficit, que a gente chama de déficit. Muito bem. Doutor Nilson, nós temos participação dos telespectadores. Nós temos uma pergunta da Natane Fernandes, de 28 anos, auxiliar de laboratório. Vamos ver o que ela pergunta. Doutor Luiz, meu nome é Natane e eu gostaria de saber se tem como prevenir o AVC. Doutor Nilson, a Natane se preocupa com a prevenção do AVC. Como é que a gente faz a prevenção? Essa é uma pergunta fundamental. Eu falo que eu converso isso todo dia com os pacientes, justamente para prevenção. A gente está muito preocupado naquela fase reativa. Quando acontece é que a gente vai correr atrás. E, na verdade, a maior preocupação nossa é não ter a doença. Uma vez que você tem, você vai correr atrás do prejuízo, vamos pensar assim. A prevenção é fundamental. E aí, 3 coisas muito importantes, que a gente já conversou um pouco. Primeira coisa, atividade física. O exercício físico ele é fundamental para reduzir o risco de ter um AVC. Assim como outras doenças neurológicas, como Alzheimer e o Parkinson, por exemplo, também. Só que não é uma atividade física, eu vou de vez em quando fazer. Não, é uma coisa regular. Quanto mais atividade física, menor é o risco da pessoa ter. Atividade física de fim de semana, além de não alcançar o objetivo, é um risco, né? É um risco. Então, tem que fazer diariamente o ideal, né? 30 minutos, 40 minutos. Lógico que não é começar do dia para a noite. Mas devagarzinho você vai aumentando essa atividade física, no caso o exercício, podendo complementar com uma atividade resistida, com uma musculação, um pilates, além do aeróbico, que é super importante para a parte cardiopulmonar. Outro fator alimentar. A alimentação nossa, por ser de uma origem ocidental, a gente tem muitos hábitos americanos com excesso de carboidratos. Isso levaria a obesidade e aumento de glicose. E a gente sabe que um dos fatores de risco para ter AVC é o diabetes, é a obesidade e é a inatividade física. E, logicamente, tudo isso leva à hipertensão. Então, esses fatores de risco que eu citei para o senhor são os principais fatores de risco para a gente ter
um AVC. Então, como eu faço para não ter? Atividade física, uma alimentação saudável, baseada em vegetais, carnes magras de preferência e uma redução do carboidrato. E o bom e velho sono, né? Uma vez que a gente dorme, a gente diminui a descarga adrenérgica, diminui aquela coisa de fuga e reação que a descarga adrenérgica faz, a nossa pressão diminui, consequentemente eu tenho menor risco de desenvolver um AVC, no caso. Né? Natônio, você viu aí, todos os telespectadores naturalmente podem aproveitar essa orientação do Dr. Nilson, que ele chama atenção para o fato da atividade física, alimentação adequada e dormir bem, né? A gente vê um monte de gente aí, né? Um monte, eu digo assim, para enfatizar mesmo. Pessoas jovens, principalmente, que querem trabalhar, querem progredir, que falam, doutor, eu preciso de um remédio para não dormir. Eu falei, rapaz, você está louco, você vai ficar demente dentro de 10 anos se você fizer isso. Verdade. Se você não dorme, você fica demente. Você precipita o Alzheimer, a caduquice. Então é importante dormir, conforme disse o Dr. Nilson. Dr. Nilson, a gente vê que essa questão do exercício, né? Nas doenças cardiovasculares, principalmente, quando o indivíduo fazia um infarto do miocárdio, aí ele, na hora do leito ali, ele não tem o que fazer, ele fica pensando. Aí ele reconsidera a vida e tal. Eu digo sempre brincando que é aquela fase que o indivíduo fala assim, agora eu vou para a igreja, né? Agora eu não vou mais brigar com a minha sogra, vou beijar a sogra e tal, né? Aí passam 3 meses, ele esquece tudo, né? Memória curta. Então, na verdade, né, a atividade física não é realmente uma coisa agradável, a não ser que seja uma dança, enfim. Mas é alguma coisa que você tem que considerar. Nós temos 1 minuto ainda do nosso programa, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, vamos para o fim do primeiro bloco, e aí a gente vai continuar conversando sobre isso. É comum o pessoal falar isso, Lô? Muito. Essa questão de reestruturação do estilo de vida é uma coisa que eu tenho batido muito no consultório. Porque as pessoas vão tocando a vida e acham que é normal não dormir, é normal comer um monte de carboidrato à noite, é normal encher a barriga, né? E não é assim que funciona, né? A gente tem que comer até ficar satisfeito. Redução no número de carboidratos, que isso leva a aumento de obesidade, de diabetes. Hoje a gente tem uma porcentagem que praticamente 60% da população está acima do peso, 30%, 25% a 30% está obeso, que é um MC acima de 30, né, no caso. E tudo isso leva a várias condições ruins neurológicas. O Alzheimer, por exemplo, a gente consegue ganhar 20 anos sem Alzheimer, a partir dos 65, que é quando ele começa a aparecer, se eu praticar atividade física, se eu tiver uma alimentação saudável e dormir bem. Dormir bem. Quem não quer ganhar 20 anos de uma cabeça saudável? Sem dúvida. Sem remédio. Isso é muito importante. Você viu que prevenir AVC é decisivo, porque AVC significa dependência, além de você ficar comprometido em várias funções. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 998321122. Aqui no estúdio, hoje comigo, o médico neurologista Dr. Nilson Moro Júnior, e nós estamos conversando e tirando dúvidas sobre acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Dr. Nilson, há 2 tipos, basicamente, de acidente vascular cerebral, que é o isquêmico, porque entope a artéria pelo processo de aterosclerose, né? E o hemorrágico, que o sangue sai da artéria e vai irritar as meninges, os tecidos em volta. O que é uma coisa, o que é outra? Como o senhor já bem falou, assim, o AVC isquêmico, né, nada mais é que um infarto do cérebro. Com entope a artéria, não chega o oxigênio naquela determinada área e não chega a energia que ela precisa. Se não chega naquela área sofre um infarto, uma isquemia, que é o nome que a gente está, que é por um entupimento. Vai acumulando gordura, vai fechando até não passar mais circulação de sangue. Já o AVC hemorrágico, o próprio nome já diz. E não passando o sangue,
não passam os nutrientes e nem o oxigênio. E a célula não vai ter combustível para funcionar. Inicialmente ela para de funcionar, ela tem um tempo viável, que a gente chama, né, que ela consegue ainda. E a célula nossa é muito inteligente. Se eu não tenho energia, eu paro de trabalhar. Então ela fica meio quieta, sem trabalhar, mas isso já dá o déficit. E se mesmo assim essa energia não é restaurada, ela morre. Entendi. Então ela fica inativa por um tempo para depois morrer. Por isso que há expectativa, se esse episódio for num breve, curto tempo, para a gente conseguir reverter, que eu vou citar mais à frente. E o AVC hemorrágico já é um extravasamento de sangue que rompe o vaso, a artéria ela se rompe pela uma pressão muito elevada, e esse sangue extravasa. E aí ele vai ocupar o espaço do cérebro daquela região, e aquela região vai perder a função dela. Depois que isso é reabsorvido, às vezes as funções são restauradas, a depender muito do tamanho, do volume da hemorragia. Então, uma coisa é romper e a outra coisa é não chegar por entupimento. Entendi. Quer dizer que quando o indivíduo entope a artéria, faltando sangue, ele vai perdendo a função. O entupimento, o próprio organismo já lança a mão dos seus mecanismos de recanalização. Perfeito. Às vezes dá para recanalizar e é aquilo que o pessoal chama de ataque isquêmico transitório. Não se estabelece a lesão durante um período de 24 horas. 24 horas, Ele perfeito. recupera. Mas isso não quer dizer que a lesão desapareceu. Sim. A lesão continua lá. Isso significa que tem que tomar remédio. Sim. Tem que cuidar, baixar a pressão, enfim. O que aquele que está nos assistindo tem que se preocupar diante de manifestação? Quais são as manifestações do AVC isquêmico? Perfeito. Tem uma sigla que a gente usa muito, que é a sigla SAMU. Né? O que significa a sigla SAMU? A gente pede o paciente sorrir. O que a gente observa é que a boca da pessoa ela entorta para um lado, porque ele perde a função de determinado lado do rosto. Aí você pede para alguém ou você vai no espelho, viu? Ou você vai no espelho. Sorrir. A sigla A é abrace. Ela tem que erguer os dois braços para poder fazer o abraço. Geralmente um lado vai estar paralisado, então não vai conseguir erguer. Não vai conseguir abraçar e nem levantar o braço. E nem levantar o braço. A sigla M significa mensagem. Então a gente pede para a pessoa falar alguma coisa. Por exemplo, o céu é azul. Se pegar da linguagem nossa, ele não vai conseguir falar ou vai falar enrolado. Né? E a sigla U de urgência, ligar o 92 para o SAMU imediatamente, porque quanto mais precoce o atendimento, mais fácil a gente conseguir reverter isso. Reverter e dar a condição daquela célula que ainda está hibernando, meio dormindo, Voltar na hora à da função. volta do oxigênio, ela conseguir trabalhar. Perfeito. Você está vendo como é importante? Né? Não adianta você ficar só desesperado. O doutor está chamando aqui SAMU. SAMU todo mundo sabe o que é. Né? É o Serviço de Atendimento Médico e de Urgência, né? Domiciliar de urgência. E ele está dizendo aqui, o SAMU, você sorri, né? O A você abraça, cai o braço, o M é de mensagem, quer dizer, você vai falar alguma coisa, tenta falar, se você não consegue falar, o som não está sendo de acordo com aquilo que você está acostumado a se ouvir falar, né? Tem alguma coisa errada, e urgência você chama o SAMU, chama alguém imediatamente. Exatamente. 192, é isso? As pessoas acham normal, eu estou meio fraco, meu braço, eu vou dormir para ver se melhora. Não. Aí é que a coisa complica. Aí já instala o AVC e não tem mais retorno. Aí não tem mais retorno. Não tem mais volta. Aquela chance, aquela janela de recuperação, não tem jeito. E como é que... Isso aí é gradativo, né? Gradativo. Como é que é o hemorrágico? O hemorrágico, normalmente, a pessoa tem uma dor de cabeça muito forte, porque esse extravasamento de sangue, ele abre o quadro com dor de cabeça. E o sangue irrita as meninges. Irrita as meninges. E vai perdendo a função daquele lado do corpo onde o sangramento está. No caso, é contralateral, né? Se é um sangramento à esquerda, eu vou ter um déficit à direita. Então, conforme esse volume de sangue vai aumentando, vai dando dor de cabeça e piora do déficit. Ou para de falar, ou às vezes entra em coma, ou às vezes não movimenta a perna, dependendo da região onde está. Normalmente, o AVC isquêmico não dá dor de cabeça. Normalmente não. Pode dar. Pode dar. Mas normalmente não. Agora, quando tem dor de cabeça súbita, muito intensa, tem que se considerar a possibilidade do hemorrágico. AVC hemorrágico. Agora, existe AVC súbito também, como é o caso da embolização. Sim. Né? A gente tem hoje pacientes muito idosos, já vivendo acima de 90 anos, e a gente sabe que à medida que envelhece, a arritmia cardíaca mais frequente depois do ritmo sinusal, ou seja, o ritmo mais frequente depois do ritmo normal, é exatamente a fibrilação atrial. E às vezes o indivíduo está bem, numa festa, num casamento e tal, daqui a pouco, pá, ele fica mudo, ele fica transtornado, ele não para. Então,
a subitaneidade, vamos dizer assim, né? Aquela hora que o indivíduo subitamente é acometido, ele pode ser hemorrágico. O AVC isquêmico de oclusão gradativa não é súbito, é gradativo. Minutos mas ele a pode, horas, né? Isso, mas ele pode ter o AVC isquêmico pelo deslocamento de um trombo. Isso. Que vai lá formando, naturalmente, quando ele desloca, é êmbolo, e aí entope dá o mesmo jeito do AVC. Mesmo jeito. O que fazer nesses casos? Correr para o hospital, chamar ajuda. Quanto mais imediato você chega, a gente tem uma janela hoje que a gente fala de 6 horas. Eu vou dividir em duas aqui. 4 horas e meia, principalmente, eu consigo fazer uma medicação que eu dissolvo esse trombo. Sim. O trombo vai lá, sobe, entope. É como se a gente jogasse uma soda cáustica dentro do vaso e desentupir, como se fosse uma pia de cozinha. E o sangue volta a circular e aquela área que estava sem sangue volta a receber os oxigênios e a nutrição. Então, tem que ser rápido. A gente tem uma janela até o cérebro morrer. Quanto mais precoce eu chegar no hospital e mais cedo fizer a medicação, mais eu consigo reverter esse déficit. Quando passa das Qual é o tempo, doutor Dilson, mais ou menos assim? 0 a 4 horas e meia. Eu tenho No máximo 4 horas e meia. No máximo 4 horas e meia. Quando passa esse tempo, existe ainda a possibilidade de a gente fazer um tal do cateterismo cerebral. Que eu entro com um catéter, vou lá da onde está o trombo e eu pego mecanicamente ele, tiro ele e o sangue volta a circular. Perfeito. Geralmente até 6 horas. Quando eu passo as 6 horas, o risco de já ficar uma sequela ela é muito alto. Maior. Dá para fazer? Dá, em raras exceções. Entendi. Então, tem que ser precoce. Perfeito. Assim como as pessoas lembram que o braço fica dormente ou está com dor no peito, corre para cá de um infarto, qualquer déficit focal, a pessoa também tem que correr para o hospital para tentar reverter. Perfeito. Nós temos a pergunta do Vinícius Neri, de 23 anos. Ele é motoboy. Vamos ver o que o Vinícius questiona. Doutor Luiz, queria saber qual é a chance das pessoas jovens terem um AVC. A gente tem visto hoje mais frequentemente pessoas jovens com AVC. Qual é essa chance? Normalmente o AVC ele acomete acima de 55 anos, que a gente fala hoje, né? É o mais comum. A idade é um fator de risco por si só. Abaixo de 55 anos são fatores mais raros a uma pessoa ter. E aí entra alterações cardiológicas, uma fibrilação que o paciente não sabe que tem, ou uma alteração estrutural que levaria à formação de um trombo, ou uma alteração hematológica, alguma discrasia sanguínea que a gente chama, que ele fica com a coagulação mais aumentada. Então ele coagula mais fácil, ou algum reumatismo, uma doença reumatológica que poderia favorecer essa hipercoagulação. Essa é o mais comum. Acontece, doutor Nilson, de ter, por exemplo, uma arterite cerebral por um processo inflamatório, doença autoimune, enfim? Paciente com lúpus pode fazer isso, paciente com artrite reumatoide ou com qualquer doença reumatológica, existe uma probabilidade um pouco maior. Mas o que a gente tem visto hoje, na verdade, é que com os maus hábitos e a população sedentária, obesa e já hipertensa, mesmo antes de 55 anos e mesmo diabetes, a gente vê que esse tipo de situação também leva ao AVC. Entendi. O que a gente tem observado nos pacientes mais jovens são essa falta de um hábito de vida saudável, levando a quadros neurológicos, como o AVC, por exemplo. Infelizmente, a gente tem visto pessoas relativamente jovens, né? Eu já tratei de indivíduos com 31 anos de infarto, 39 anos de infarto, e quando a gente fala assim, o infarto do coração não tem muita coisa a ver com o cérebro. Tem. Geralmente tem lesão cerebral, tem lesão coronária, tem lesão de membro inferior, lesão renal, porque as artérias todas reagem àquelas situações de adversidade da mesma forma. Doutor Nilson, o Vinícius ele coloca uma questão importante, o senhor chamou muito bem a atenção, né, para a questão estrutural do coração. Existem alguns jovens que têm o prolapso de válvula, mas aí é o médico que vai ver a quantidade desse prolapso. É sempre muito importante. Eu já vi prolapso jovem, estudando de medicina, cair com AVC na frente, né? Ou então que ele tem uma má formação na comunicação interatrial, que é muitas vezes assintomática, né? Que não tem nenhum sintoma, e o primeiro sintoma às vezes é o AVC, ou então doença reumática, estenose mitral, enfim, assim por diante. Mas é sempre bom, de tempo em tempo, se você não tem nada, né, pelo menos uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, os jovens, fazer uma avaliação para ver se está tudo em ordem. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa, foi uma satisfação tê-lo aqui. Aquilo que é bom dura pouco, a gente sabe disso.
né? E eu quero deixar as palavras, a palavra final para as suas considerações, daquilo que achar importante e também para a sua mensagem ao nosso telespectador e amigo que nos acompanha. Queria primeiramente agradecer essa oportunidade de estar orientando a população, que eu acho muito importante. Esse trabalho que o senhor faz é fundamental para que isso vá se enraizando na população e fique de uma forma mais clara para eles entenderem o que é o AVC. Que assim como eles identificam o infarto, eles deveriam também identificar o AVC como um risco de urgência, que tem que correr. Porque quanto mais precoce ele vai ao hospital, mais precoce ele volta às suas funções. E principalmente a melhorar os hábitos de vida. Eu acho que a gente está numa fase, num período em que as pessoas ficam muito tempo no celular, muito tempo na televisão, muito sedentárias em relação a isso, e não vê a própria saúde, né? Ou, como o senhor falou, tem aquele momento que ele tem aquela... que fica indagando que ele tem que melhorar, mas não... Reavaliação da vida. Da vida, mas não dá o primeiro passo, que é Exato. justamente iniciar uma simples atividade física, como uma caminhada em volta da quadra. Sem dúvida. Além de melhorar a alimentação. Mas eu acho que isso é fundamental. Nilson, muito obrigado, né, pela sua ajuda e participação no nosso programa. E quero dizer para você e desafiá-lo a seguir as nossas redes sociais. @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.